Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu, em um parecer, que sejam suspensos os efeitos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que na prática limita o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. Para o Ministério Público, é preciso tornar sem efeitos a MP até que ações que contestam a medida tenham seu conteúdo analisado pela Corte. A MP, que tem força de lei, foi editada no último dia 6 pelo presidente da República, às vésperas da realização dos atos em favor do governo Bolsonaro e também de medidas que eram defendidas ali pelos manifestantes, né, que tomaram as ruas na semana passada. Lana Canepa, um passo aí diferente do que o Augusto Aras vinha tomando, mas chama atenção em relação à MP, que aliás está em discussão lá no Congresso Nacional para ver se aceita ou não, devolve para o presidente. O futuro da SMP a gente deve conhecer nos próximos dias, né? Exatamente, Cris. É um assunto um pouco polêmico, mas nem tanto, porque há um consenso que a medida provisória que facilitaria, aliás, dificultaria a derrubada de conteúdos pelas redes sociais. As empresas, quando se deparassem com um post, com uma informação flagrantemente falsa, com uma fake news, teriam que justificar tanto a retirada do conteúdo quanto do perfil do ar. Elas teriam que dizer qual que seria a justa causa ou a motivação para aquela retirada. E isso, do ponto de vista do Marco Civil da Internet e do que dizem os especialistas, nesse momento impraticável, uma discussão que cabe ao Congresso Nacional e que não deveria ser feita por medida provisória, obviamente. Então, a medida provisória foi na véspera do 7 de setembro, para facilitar, portanto, a permanência de conteúdo falso, de fake news na internet. O presidente assina uma medida provisória na véspera do 7 de setembro. Então, o que tinha duas possibilidades ali. Uma provocação que já foi feita ao Supremo Tribunal Federal, que agora houve esse parecer do Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, dizendo que é melhor suspender os efeitos da medida provisória, porque medida provisória começa a valer imediatamente. Então, as redes sociais teriam um prazo de 30 dias para mudar as regras e manter por mais tempo ou dificultar a retirada de fake news do ar. Depois desses 30 dias, teria validade de 60 dias, aí dependeria de votação do Congresso Nacional a medida provisória. Então, o que aconteceu hoje, querido ouvinte? O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, disse, melhor suspender os efeitos dessa medida provisória, Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que é pouco tempo para a gente analisar uma coisa que é contrária ao Marco Civil da Internet. É uma matéria que precisa um pouco mais de tempo para análise e tal, é um parecer. Então, possibilidade de cair por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, uma medida provisória que o presidente assina sabendo que a chance de cair é muito maior do que a chance de avançar. É um ato meio simbólico ali para os seus seguidores nas redes sociais, para que eles digam aí o que vocês querem dizer. Enfim, não vamos ficar deixando as redes derrubar o conteúdo de maneira tão rápida, mesmo que seja uma fake news flagrante. E o próprio Senado Federal, que recebeu o Rodrigo Pacheco, já sinalizou no primeiro momento já que poderia devolver a medida provisória, porque ela é contrária à legislação vigente, não é uma matéria para ser feita através de medida provisória. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deve dar um parecer até amanhã, se o Senado Federal vai tomar essa atitude de devolver a medida provisória, o que já caducaria a discussão no Supremo Tribunal Federal. Se isso não acontecer, o próprio Supremo pode tomar uma atitude para deixar muito claro. A medida provisória foi assinada na véspera do 7 de setembro e dificulta a retirada de fake news da internet pelas redes sociais. Então, é um assunto bastante polêmico. Eu acho que a gente vive uma epidemia de notícia falsa e que as pessoas têm que começar a perceber que elas são muito perigosas, porque elas podem influenciar as pessoas a tomar decisões erradas. A não se preocupar com coisas graves, como foi no caso da pandemia. Acho que falta um pouco de consciência das pessoas que uma atitude pode custar uma vida. E desinformação, num momento que como a gente viveu no começo da pandemia, que todo mundo sabia pouco, pode custar caríssimo. As conclusões que a gente chegou até agora sobre a pandemia, Cris, são importantes porque elas salvam vidas, coisas simples, a gente já sabe, como o uso de máscara, como manter a limpeza, a higiene das mãos, o distanciamento. Medidas simples, tomar a vacina, buscar a segunda dose da vacina, e que foram contestadas pelo presidente Jair Bolsonaro por muito tempo, inclusive quando as conclusões científicas já eram super concretas e inquestionáveis.
Então, hoje também teve a suspensão daquele funcionário do Tribunal de Contas da União por 45 dias sem salário, aquele que produziu um relatório com dados falsos sobre uma possível supernotificação das mortes. É uma conclusão errada. O Tribunal de Contas da União, no dia seguinte, já disse que não era um documento oficial e o presidente Jair Bolsonaro ficou por mais de um mês, eu contei, por mais de um mês falando em supernotificação das mortes feitas pelos governadores para receber mais dinheiro. Por que isso é grave? Por quê? Porque ele usava a supernotificação das mortes para dizer que o tratamento precoce estava funcionando, que, na verdade, o Brasil tem uma média baixíssima, tinha, à época, uma média baixíssima de mortes por milhão de habitantes, por conta do tratamento precoce, estimulando as pessoas a saírem às ruas, violando o lockdown, ignorando o distanciamento. Então, cada notícia falsa tem que ser combatida com rigor, com seriedade. E se essa medida colabora ou não, quem tem que dizer é o Congresso Nacional. Acho que o parecer do Procurador-Geral da União, do Procurador-Geral Augusto Aras, é importantíssimo porque marca essa posição também, que é uma discussão que precisa ser feita com calma e com muita cautela e não por medida provisória, Cris. Fake news nunca. Informação com qualidade e com credibilidade você encontra aqui.